Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. É sabido que o PSD entende o desenvolvimento da economia do mar como um instrumento decisivo para realizar um país mais comprometido com o aproveitamento dos recursos endógenos, com a criação de emprego qualificado e, desse modo, com melhores bases para assegurar a sua autonomia. Esse objetivo é hoje particularmente mais relevante na medida em que se avista, nos próximos, talvez, 2, 3 anos, que Portugal venha a beneficiar, por força do aumento da plataforma continental, de um território sob sua jurisdição na ordem dos 4 milhões de quilómetros quadrados, o que corresponde a 90% de território imerso. E, portanto, Portugal inevitavelmente encontrará aí a sua janela de liberdade, tal como se registrou no passado, o que é, obviamente, um imperativo que deve reger as políticas públicas na medida em que convoca aspectos de natureza económica, mas alarga-se a dimensões geoestratégicas, sociais e identitárias, duradouras e de larguíssimo alcance. É, desse ponto de vista, que nós apreciamos todas as matérias atinentes ao mar. É por isso indiscutível que é importante ter uma política marítima forte e, para o realizar, um país não deve dispensar em circunstância alguma ter uma marinha mercante, seja pelo que a mesma significa do ponto de vista dos setores conexos, como a construção e reparação naval, os portos, as oportunidades de emprego e até, em alguma medida, questões de segurança nacional, seja porque, no quadro do crescimento exponencial do tráfego marítimo e com a intensidade das trocas comerciais, o país tem de saber criar condições para ser liderante num domínio em que tem óbvias vantagens comparativas e que se deve constituir como uma das mais relevantes forças motrizes da economia. Deve ser dito, e eu quero dizê-lo de forma absolutamente incontestável, que é incompreensível, quase um absurdo, que o país, durante décadas, tenha assistido impávido, sem reação, à perda da marinha mercante e jamais tenha sido capaz de se mobilizar para tentar contrariar essa tendência quando a marinha mercante se deve constituir como um pilar determinante da economia. Nesse sentido, a proposta que hoje discutimos merece a nossa consideração e merece que seja ponderada na especialidade, sem todavia deixar de fazer algumas observações. Por um lado, não deixa de ser paradoxal que um governo cuja ação tem sido a de aumentar impostos para as empresas pretenda, neste caso, diminuí-los, sendo que o desejável seria um desagravamento fiscal geral de IRC que oferecesse previsibilidade e segurança, de modo a atrair investimento esse que o país não tem pela mão do Governo, que o Governo corta e que é preciso mobilizar, seja ele investimento estrangeiro, porque não temos muitas condições para o atrair. E, por outro, que esta proposta deveria ser acompanhada, e nós já solicitamos ao Governo abundantes vezes que o fizesse, com outras matérias, porque a questão do tonnage tax e do quadro fiscal e contributivo não é a única questão determinante para regenerar a marinha mercante. Impõe-se que haja outras questões que sejam trazidas, designadamente na formação dos marítimos, designadamente na ratificação de tratados internacionais, nos guardas armados a bordo. E, portanto, não é a resposta para todos os males, mas ainda assim merece o nosso esforço de concertação na especialidade e estaremos abertos para avaliar as melhores soluções para o país nesta matéria. Muito obrigado.